Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler todo este capítulo. Está escrito o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Meus amados irmãos, esse texto fala-nos da grandeza incomparável do nosso Redentor Jesus Cristo. E este livro, o livro de Apocalipse, foi escrito por João, quando foi deportado para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Pátimos. O Império Romano já tinha um bom tempo que estava dominando Israel. Jesus nasce sob o poder de César Augusto, Jesus morre sob o poder de Tibério César, depois vem o imperador Calígula, depois vem o imperador Cláudio, depois vem o imperador Nero, quando começa a perseguição à igreja. Depois de Nero,
Vem Vespasiano, que constrói o Coliseu Romano, aumentando ainda mais a pressão e a perseguição sobre a igreja. Depois de Vespasiano vem Tito Flávio. Depois de Tito Flávio vem o imperador Domiciano, chamado de o segundo Nero, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, e foi o imperador que deportou o apóstolo João, de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde ele era pastor, para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, esta colônia penal, a ilha de Patmos. Destacamos que a essas alturas, todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João certamente já estava velho, ele está no final do primeiro século, eu estou falando por volta dos anos 96, e João, então, era o último representante do colégio apostólico, e ele é enviado para Patmos, certamente para morrer na solidão daquela ilha. É enviado para Patmos, certamente, para, num gesto simbólico, jogar a última pá de cal neste cristianismo tão sofrido. É levado para Patmos, certamente, para fechar-lhe as portas da terra e calar a sua voz. Mas, curiosamente, quando João vai descrever esta cena, ele não diz que foi enviado para lá por ordem de Domiciano. Diz o capítulo 1, versículo 9, que ele achou-se na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele entende que está ali não porque um homem que está no governo do mundo o persegue a igreja. Ele está ali porque a mão invisível da providência o dirigiu para lá. E quando se parecia que a igreja sofreria o golpe fatal de uma perseguição crudelíssima, diz a Escritura que Deus então, por meio do seu Filho Jesus Cristo, aparece para João naquela ilha e traz a ele a revelação das coisas que haveriam de acontecer. Então, eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos nesse texto, quem é que João viu nesta ilha? Qual a grandeza do Filho de Deus que apareceu para ele, qual é a glória do nosso Redentor que surgiu naquela ilha para revelar a João as coisas que deveriam acontecer. E eu chamo então a sua atenção, que a visão que João tem de Jesus, não é aquela visão que ele estava acostumado a ter. A visão que João tinha de Jesus até então, era daquele que tinha nascido em Belém, tinha sido colocado numa estrebaria, tinha crescido em Nazaré, com as mãos calejadas de uma carpintaria, de um Jesus que era pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, de um Jesus que precisou de um barco emprestado para pregar, de um cenáculo emprestado para ministrar aos seus discípulos, de um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém. Ele estava acostumado a ver o Jesus que foi humilhado, desprezado, rejeitado, cuspido e esbordoado. Mas agora, o Cristo que ele está vendo, é o Cristo vitorioso, é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo todo-poderoso. E ele aqui neste capítulo 1, vai ter uma visão, primeiro, da pessoa gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Chama a sua atenção, com a Bíblia aberta comigo, para vermos a grandeza da pessoa de Jesus Cristo, que foi revelada a João na ilha de Patmos. Primeiro lugar, veja comigo o versículo 13. Quando João está nesta ilha, era um dia de domingo, ele escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, e está escrito com vestes talares, e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. Esta cena descreve as mesmas vestimentas de um sumo sacerdote e de um rei. Em outras palavras, quando João vê Jesus, ele vê Jesus no meio da igreja, ele vê Jesus presente com a igreja, ele vê Jesus ali no meio das igrejas, sondando a igreja, investigando a igreja, exortando a igreja, disciplinando a igreja, encorajando a igreja, fazendo promessas para a igreja. Mas quem é este que ele vê no meio das igrejas? Ele vê-o como grande sumo sacerdote,
Ele vê Jesus como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Ele vê Jesus na escrita aí, com as 7 estrelas na sua mão, a liderança da igreja na sua mão. Ele vê Jesus vitorioso, poderoso, glorioso, que tem uma palavra para cada igreja da Ásia. A igreja de Éfeso diz: eu estou te elogiando, porque você não tolera os falsos apóstolos, os falsos mestres. Eu tenho, porém, uma coisa contra ti: tu abandonaste o teu primeiro amor. Ele olha para a igreja de Esmirna e diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rico no céu. Ele olha para a igreja de Pérgamo e diz: eu sei o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, mas aí tem gente fiel, como Antipas, o meu servo, que morreu martirizado nessa cidade. Ele olha para a igreja de Tiatira e diz: eu conheço as tuas obras, e eu vejo que tu tens mais fé, mais amor, mais obras que outrora, mas eu tenho uma coisa contra ti, é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel. Ele olha para a igreja de Sardes: você tem nome de que vive, mas você está morta. Tem alguns poucos aí que não contaminaram as suas vestiduras. Ele olha para a igreja de Filadélfia e diz: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Ele olha para a igreja de Laodiceia e diz: eu conheço as tuas obras, nem crente nem frio tu és, porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está no meio da igreja, e ele conhece a igreja, porque ele é o sumo sacerdote, e ele é o Rei dos Reis. Essa é a primeira visão que João tem de Jesus. Mas vamos ver em segundo lugar. Olha comigo o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Preste bem atenção que João está usando um símbolo aí para retratar 2 atributos do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, quando fala do cabelo branco como neve, está falando da sua eternidade. Ele é eterno. Ele não começou a existir quando ele nasceu em Belém. Ele chegou a dizer para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. E João o apresentou como verbo eterno. No princípio era o verbo. Quando tudo teve um começo, ele já existia. Então ele é eterno. Aquele a quem adoramos nesta noite é o eterno Deus, aquele que junto com o Pai desfrutava de glória excelsa e eterna. Mas agora João no versículo 14 o vê olhos como de fogo. O que significa isso? Significa que ele é onisciente, que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Ele conhece tudo, ele conhece todos, ele devassa tudo, ele investiga tudo, nada fica oculto diante dos seus olhos. Os seus olhos são como chamas de fogo. Esse Jesus que aparece para João é o Jesus que é o sacerdote supremo, é o Jesus que é o Rei dos Reis, é o Jesus que é o eterno e o Pai da eternidade, é o Jesus que sabe tudo, conhece tudo e a todos sonda. Mas veja ainda mais, confira comigo agora, por gentileza, o versículo 15: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. O que significa isso? Quando ele diz que os pés são como bronze polido, ele está falando da onipotência de Jesus. Ninguém resiste ao poder de Jesus. Ele esmigalha tudo e todos que se colocam contra ele. Na linguagem de Daniel capítulo 2, ele é aquela pedra não lavrada, que bate naquela grande estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo peito era de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas e pés eram de ferro e barro. E quando esta pedra que representa Jesus e o seu reino, bate nos reinos deste mundo, tudo virá pó, porque ele diz que quando ele vier em glória, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e então ele será o Rei dos Reis, e o Senhor dos seus reis, dos senhores, e o seu reino será eterno. Ele é onipotente. Mas quando diz aí, notem vocês, por gentileza, que a sua voz é como voz de muitas águas, isso significa que ele é irresistível, que ninguém pode contra a sua palavra e a sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, a sua voz entra no seu coração, e é a voz poderosa, que muda, que transforma, que abre os seus olhos, que tira o tampão dos seus ouvidos, que penetra lá dentro de você, e arranca o seu coração de pedra, e lhe dá um coração de carne. É essa voz poderosa, é a voz do Evangelho, é a voz da sua palavra. Ele é
é onipotente e Ele é irresistível. Mas confira comigo o versículo 16 agora. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando diz, amados irmãos, que ele tinha na mão direita 7 estrelas, isso significa que ele é aquele que tem o controle da liderança da sua igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é o pastor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, e tudo está no controle dele. Quando diz, notem comigo, versículo 16, e da sua boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes, quer dizer, isso significa o seguinte: ele é vitorioso, ninguém pode detê-lo, ninguém pode derrotá-lo. Aliás, quando você lê nas escrituras sobre a questão da batalha do Armagedon, que muita gente pensa que vai ser uma região geográfica lá da Galileia, e se você chega lá, você percebe que o território é muito pequeno para pensar em todas as nações reunidas ali. Não é uma luta, uma guerra, onde vai ter 2 exércitos, o exército de Deus, o exército adversário, com armas, com canhões, com fuzis, com metralhadoras, ou com armas atômicas, etc e tal. Isso representa uma batalha final, e a única arma que será usada nessa grande batalha e da vitória triunfal é a espada que sai da sua boca. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai derrotar o anticristo com o sopro da sua boca. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode resisti-lo, ele é vencedor. Mas notem mais, amados irmãos, quando diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quer dizer que Jesus é glorioso, glorioso. Tão glorioso que João, aquele que mais tinha intimidade com ele, que era capaz de reclinar a sua cabeça no peito dele, ao vê-lo em toda a sua majestade e glória, caiu como morto aos seus pés. Que coisa sublime, que figura extraordinária, que rei glorioso é o nosso Redentor. Quão majestoso ele é, quão poderoso ele é, quão glorioso ele é, quão magnífico ele é, quão digno de glória ele é. Agora notem comigo, versos 17 e 18. Você pode ler o 17 e 18 comigo? Vamos juntos? Quando vi, caí a seus pés como morto. Por ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é o conquistador e ele é o restaurador. Primeiramente, note comigo o versículo 18, a primeira coisa que ele fez foi vencer a morte. Irmãos amados, a morte é chamada na Bíblia de o rei dos terrores. E mais, a morte é chamada na Bíblia de o último inimigo a ser vencido. A quem de nós a morte já não feriu? Já não machucou? Quantas lágrimas nós já vertemos ao entregar à terra um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, um amigo. Porém, diz a Escritura que Jesus Cristo entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte, ao ressuscitar dentre os mortos. E agora a morte não tem mais poder, agora a morte não tem mais a última palavra, porque o aguilhão dela foi arrancada, e Paulo encara a morte, cara a cara com ela, e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora morrer não é mais um desespero, agora morrer não é mais uma derrota, não é mais um fracasso, porque bem-aventurados são aqueles que morrem agora no Senhor. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, e é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte foi vencida, louvado seja o Senhor. Mas mais do que isso, irmãos, notem que Ele é o restaurador. Versículo 17 diz: quando João o viu, caiu aos seus pés como morto. Por ele pôs sobre mim, diz João, a mão direita, dizendo: não tenhas medo, João, eu sou o primeiro e o último. Eu gosto dessa figura.
Porque João aqui caiu diante da glória, da majestade de Jesus Cristo. Mas quantos de nós caem em outras circunstâncias? Com medo? Ou por um escorregão na vida? Por um fracasso na jornada? E às vezes nós caímos, não só tropeçamos, caímos como um morto, sem força para levantar, sem poder para levantar. E eu quero dizer que o mesmo que estava na ilha de Patmos está aqui hoje, porque ele anda no meio da sua igreja. E se você hoje está caído, está prostrado, não importa a circunstância que levou você a beijar a lona e a beijar o chão, aqui está o mesmo Jesus, com o mesmo poder, para botar você de pé e dizer para você: não tema, meu filho, não tenha medo, meu filho, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou poderoso para botar você de pé outra vez, eu sou poderoso para levantar você, eu sou poderoso para tomar de novo a sua vida, e para que você recomece uma linda e vitoriosa caminhada daqui para frente. É o nosso Senhor glorioso e restaurador que está aqui. Mas notem comigo, irmãos, que depois que João nos apresenta a glória da pessoa do nosso Salvador, ele vai agora examinar um outro aspecto. Ele vai mostrar a grandeza incomparável, não agora da pessoa, mas da obra do nosso glorioso Redentor. Então, olhe comigo, por gentileza, a primeira coisa que ele vai fazer, está no versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. A primeira coisa que João está dizendo aqui é que ele nos ama. E a pergunta é: com que tipo de amor? E a primeira verdade que eu quero dizer para você é que ele ama você com amor eterno. O mundo não existia, o sol não brilhava, a lua não dava sua claridade, as estrelas não estavam lá no firmamento, os mares cheios de peixes não existiam, a terra ainda não existia, nada ainda existia, só ele existia. E quando só ele existia, você existia no coração dele, porque já amava você com amor eterno. A segunda coisa que João nos informa, amados irmãos, é que esse amor é um amor perseverante. Tendo amado os seus, de João 13:1, amou-os até o fim. Sabe por que é importante pensar isso? Porque às vezes você, ao ter um momento difícil na vida, ao ter um fracasso na vida, ao ter momentos de queda na vida, como aqueles discípulos tiveram, eles foram duros de coração, eles muitas vezes desobedeceram, e Jesus ensinava, e eles parece que não pegavam o ensino de Jesus, e eles foram fracassando, uma vez após outra, mas diz a Bíblia que Jesus amou-os, e amou-os até o fim. Jesus nunca vai desistir de amar você. Seu amor não só é eterno, seu amor é perseverante. Mas mais do que isso, o amor de Jesus Cristo por você é um amor incondicional. Ele amou você, apesar de você ser pecador. Ele amou você e provou esse amor por você, ao morrer por você quando você era pecador, quando eu era pecador, quando nós não merecíamos o seu amor. Ele nos amou, não porque viu em nós algo para ser amado, mas porque a natureza dele é amor, por causa dele mesmo. Ele nos amou. Mas ele nos amou ainda com amor sacrificial. Ele amou você e deu a sua vida por você. Essa é a primeira verdade que João apresenta da obra de Cristo. Mas vamos ver a segunda. Olha aí no versículo 5, na parte B está escrito assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Oh, irmãos, como isso é precioso. Ele não nos libertou dos nossos pecados pelo seu poder, pelos seus milagres, nem mesmo pelos seus ensinamentos. Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu no nosso lugar, ele morreu em nosso favor, ele morreu como nosso substituto, ele morreu como nosso fiador, ele morreu como nosso representante, ele morreu a nossa morte, ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver e viver eternamente.
Ele sofreu em si mesmo o golpe da lei, ele bebeu o cálice amargo da justiça de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça e a sua cabeça. Então ele sofreu o golpe que você e eu devíamos sofrer. Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Você não precisa ser escravo mais do pecado, porque ele morreu para libertar você dos seus pecados. Mas ainda, o que mais você pode perceber nesse texto? Veja você, versículo 6, como ele liberta você e honra você agora. Está escrito no versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Isto é glorioso, porque agora você foi constituído por ele como sacerdote. Sabe o que significa isso? Você tem livre acesso à presença de Deus. A sala do trono está aberta. A porta está aberta, o caminho está franqueado, e você não precisa de mais ninguém para entrar lá, porque ele é o livre, vivo caminho de acesso para Deus. Você é sacerdote. Mas mais do que isso, você estava morto aos seus delitos e pecados, e você agora não só é sacerdote, você é rei, você entrou para um reino espiritual, você foi constituído reino, você vai reinar com ele. Você vai estar em tronos com ele, você vai julgar com ele o mundo, os anjos. Você foi colocado numa posição de exaltação com ele. Aliás, ele salvou você e ele fez você assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. É essa posição que ele colocou você. Mas mais do que isso, confira comigo agora o versículo 7. O que ele veio fazer para a igreja? Ele voltará para a igreja. Olha o versículo 7. Eis que vem, leia comigo o 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele voltará para você, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, triunfantemente. Ele voltará, e voltará para buscar a sua igreja, e voltará para que os mortos ressuscitem com um corpo imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Voltará para que os vivos que estiverem sejam transformados e arrebatados para encontrá-lo nos ares, e assim diz a Bíblia, estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Mas agora, amados, eu gostaria que nós olhássemos o último ponto dessa meditação. João aqui nos apresentou a pessoa gloriosa e a obra gloriosa. A pergunta é: que implicação tem isso? Que implicação tem isso para você e para mim hoje? Então vamos ver. Primeiro, porque Jesus é glorioso na sua pessoa e na sua obra? Porque ele morreu, porque ele ressuscitou, porque ele voltou para o céu, porque ele vai voltar. Porque você foi liberto dos seus pecados, porque você foi constituído sacerdote e rei. Então, primeiro, você não precisa temer a vida. Olha comigo o versículo 18. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, isso é importantíssimo, eu queria chamar a sua atenção para isso. Às vezes você na vida passa circunstâncias tão difíceis, que você olha, você está encurralado. João estava encurralado, João estava na ilha de Patmos, João estava numa colônia penal, João estava isolado da igreja, João estava completamente ilhado, todas as portas estavam fechadas para ele. O ponto de vista humano é de temor, é de medo, é de desespero. Parece que o que restava para ele era uma morte na solidão. Parecia que o poder opositor ao evangelho estava ganhando de goleada.
Parecia que o inimigo estava prevalecendo em todas as frentes, em todas as áreas. Parecia que a igreja estava acuada e derrotada e fracassada e empobrecida e completamente fragilizada. Quando o homem parecia que estava dominando, quando o diabo parecia que estava ganhando todos os rounds da luta, Deus muda a cena. Deus reverte o quadro. Diz: João, você não precisa temer, você não veio para cá porque Domiciano te jogou aqui, você não veio para cá por um projeto humano, você veio para cá por causa da minha palavra, você veio para cá por causa do meu testemunho, você veio para cá porque eu vou revelar para você o que está para acontecer, eu vou revelar para você que eu estou com as rédeas nas mãos, eu vou revelar para você que o Pai está no trono, eu vou revelar para você que eu tenho o livro da história nas minhas mãos, eu vou revelar para você que a história não está sem rumo, que a história não está à deriva, eu vou mostrar para você que o mal não vai vencer o bem, eu vou mostrar para você que a injustiça não vai ganhar da justiça, eu vou mostrar para você que a mentira não vai ganhar da verdade, eu vou mostrar para você que o diabo não vai ganhar essa luta, eu vou mostrar para você que a vitória é do Cordeiro de Deus e da sua igreja. Você não precisa ter medo de viver, porque eu estou no controle da história. Que verdade bendita, irmãos, que verdade bendita. Segundo lugar, que implicação tem o fato de você saber que Jesus é glorioso, sua obra é perfeita? Segundo lugar, você não precisa ter medo da morte. Olha comigo, versículo 17 e 18. Leia comigo de novo, versos 17 e 18. Vamos juntos. Quando vi, caí a seus pés como morto. Por ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou aquele que esteve vivo e está morto. Eu sou aquele que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Eu atravessei por este vale escuro da morte, e eu venci a morte, e eu matei a morte, e eu arranquei o aguilhão da morte. A partir de agora, João, ninguém mais precisa ter medo de morrer, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. Oh, irmãos amados, que verdade preciosa e bendita é esta. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro da fila. A morte não tem mais a última palavra. Sabe o que vai acontecer com a morte? Jesus matou a morte, e a morte morreu para nunca ressuscitar, porque Jesus vai pegar a morte, o último inimigo a ser vencido, e vai lançar a morte no lago de fogo. E aqueles que entrarão na glória nunca mais saberão o que é morte, porque a morte não mais existirá. Você não precisa ter medo da morte mais. Terceiro lugar, quais são as implicações? Você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte. Terceiro lugar, você não precisa ter medo do futuro desconhecido. Olha comigo o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, repetem comigo, o que vai acontecer? As coisas que em breve devem acontecer. Bom, acho que qualquer pessoa minimamente entendida da língua portuguesa sabe que este verbo devem acontecer não é que talvez aconteça, nem que podem acontecer, mas que devem acontecer. Se alguma coisa deve acontecer, qual a conclusão que você chega? Que o futuro está nas mãos de quem? Desse que está dizendo, deve acontecer. Não pode acontecer apenas, deve acontecer, vai acontecer. Ninguém pode impedir que aconteça. Por que João está dizendo isso? Ele está escrevendo para uma igreja que está sendo massacrada, para uma igreja que está sendo perseguida, para crentes que estão sendo crucificados, para crentes que estão sendo queimados vivos, para crentes que estão sendo jogados nas arenas para serem mordidos e estraçalhados pelas feras. Ele está dizendo para a gente que está passando momentos de agrura. Ele está dizendo o seguinte: olha, não precisam temer, o futuro está nas mãos de Jesus, o livro da história está nas mãos de Jesus. Ele venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. Então o futuro desconhecido não é acaso, não é apenas a ação do mal,
Jesus é quem está no controle, é Ele quem está no controle, é Ele quem está levando a história para uma consumação final, e nessa consumação final, a vitória de Cristo e da sua igreja. Você não precisa ter medo do amanhã, você não precisa ter medo do futuro. Mas finalmente, eu termino aqui. Você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Em último lugar, você não precisa ter medo da eternidade. Olha o versículo 18 comigo. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo, até quando? Pelos séculos dos séculos. Lá na eternidade, vastíssima e insondável, Ele estará conosco. Quando os séculos, quando os milênios rolarem pelas dobras do futuro, quando nós mergulharmos nessa imensidão insondável da eternidade, Ele, Jesus, estará lá. Estará lá conosco. Você não precisa ter medo. A sua eternidade não vai ser do desconhecido, não vai ser de tormento, vai ser de gozo inefável. Você estará lá com Ele, sem lágrima, sem pranto, sem dor, sem luto. Você estará lá com Ele, não numa rotina enfadonha, mas você desfrutará da presença dEle, da comunhão com Ele, fruindo a glória dEle, reinando com Ele, desfrutando das venturas, da bem-aventurança eterna, servindo a Ele pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Você não precisa ter medo da eternidade, Ele será o centro desta eternidade. E eu quero concluir dizendo o seguinte: quando João viu o glorioso Salvador na sua glória e majestade, ele caiu aos seus pés. A pergunta é esta: e você? O que tem feito diante deste glorioso Redentor? Você tem se curvado também aos seus pés? Você tem se rendido a Ele? Você tem ficado extasiado com a glória dEle? Você tem experimentado o poder da sua mão sobre você, dizendo: meu filho, você não precisa ficar com medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Descanse o seu coração. Confie em mim. Eu estou no controle. Curva a sua fronte, por favor. Nós vamos orar. Deus amado, quero te agradecer pela tua palavra, que traz para nós um descortínio da pessoa e da obra do nosso glorioso Redentor. Eu quero te agradecer, porque aprouve a ti que todos nós aqui estivéssemos nesta noite. Eu quero te agradecer, porque muito embora este mundo está sem esperança, que as pessoas estão se drogando, se rendendo à bebedeira, à prostituição, às ideologias nocivas, aos desvarios da vida, porque não conhecem a beleza da tua pessoa e a grandeza da tua obra. Mas nós, por tua graça e bondade, estamos aqui, alcançados por esta mensagem, de que tu nos amas, de que tu verteste o teu sangue para nos libertar dos nossos pecados, de que fomos constituídos sacerdotes e reis, e de que a nossa vida não está à deriva,
e que não precisamos ter medo nem da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem do amanhã, nem da eternidade. Meu Deus, fortalece-nos nesta noite. Aqueles que estão caídos e prostrados, levanta-os nesta noite. E permita, meu Deus, que esta igreja, como agência do teu reino, nessa cidade, nessa nação e no mundo, se levante com ousadia, com graça, com urgência, com senso de urgência e no poder do Espírito Santo, para levar esta mensagem aos mais longínquos rincões do mundo. Oh, meu Deus, bendito é o teu nome, por este evangelho tão precioso que nos alcançou. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.